A paz, querida irmã Rosa, ao bem, ao Jonatas, a Thaís, à irmã Cláudia e a todos os nossos irmãos em Cristo que estão militando por esta causa e que estão procurando o reino. Que maravilha estarmos nesse caminho. Irmã, os dois questionamentos sobre os maiores ou menores no reino, uma distinção com relação à posição e se vai haver alimento no reino, alimento no céu. São duas situações, dois questionamentos difíceis no sentido de que a própria Bíblia não tem uma distinção muito clara. Bom, primeiro a questão sobre se há maiores, se há distinção, se há salvos com uma menor gradação. Eu acho que sim, mas não é bem o entendimento que as pessoas têm. Eu tenho um outro entendimento, por aquilo que está no texto bíblico, é mais ou menos o contrário do que todo mundo pensa. Muitas vezes as pessoas pensam de que quanto maior a sua posição aqui, maior será a posição no reino. Ora, ele é um apóstolo aqui, então o galardão dele, a coroa, será maior. Eu não vejo bem isso e eu vou expor aquilo que eu me baseio. Existem alguns versículos, mas, por exemplo, eu vou mencionar o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11 até o 22. Então, o evangelista Lucas diz assim: E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Então, Jesus estava conversando com os discípulos e aí ele contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Essa passagem, ela pode ser usada, ela e as suas correlatas nos outros evangelhos, sobre uma diferenciação que o Senhor possa fazer já no reino para pessoas que possam ter, digamos, produzido mais frutos aqui na obra. É um entendimento, não é? Agora, vamos para Mateus 20, 17 até o 29, porque eu acho que essa passagem
ela quebra um pouco esse entendimento dessa questão da importância de quem é o maior. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Bom, primeira coisa, só queria observar aqui, irmãos, o Senhor acaba de dizer que ele vai ser entregue aos judeus e será condenado à morte. Aí vem a mãe dos filhos de Zebedeu e olha o pedido que ela faz. Parece que eles não estavam entendendo aquilo que o Senhor acabou de falar. Isso acontece muitas vezes conosco, porque o Senhor está falando uma coisa muito importante ao nosso coração, e às vezes a gente muda totalmente o foco e traz a situação aqui para as coisas terrenas, e era exatamente isso. O Senhor estava falando daquilo que era concernente ao reino, daquilo que ele teria que cumprir para o reino, e a mãe dos filhos de Zebedeu traz uma situação terrena. Dá uma olhada. Continuando. E ele diz-lhes: O que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Bem, por essa passagem eu entendo que haverá sim uma diferença. Mas não é a diferença de quem é o maior aqui, aquele que aparece para o mundo com maiores obras para o mundo, será realmente o maior na presença do Senhor, ou será importante na presença do Senhor. Paulo diz em Coríntios, na primeira epístola, capítulo 3, dos versos 9 a 15, assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura, e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então aqui tem uma diferença da obra e da questão da salvação.
E o meu entendimento, ele se baseia de que ele é realmente o inverso daquilo que as pessoas às vezes julgam nas comunidades, de que quanto maior a sua posição, maior você vai ter a sua posição no reino. Ele está baseado em Mateus 11:1. E Jesus diz assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, de todos os homens, aqueles nascidos de mulher, de todo ser humano, não tem ninguém maior que João Batista, Jesus disse. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, quanto menor nós formos aqui, menos importantes para os homens, talvez tenhamos uma maior distinção para o Senhor. Não que isso vá importar. O importante é estarmos com o Senhor. Mas é muito difícil pensar que muitas vezes aqueles que são grandes aqui na terra serão grandes no céu, porque eles já receberam aqui e já estão recebendo aqui a sua pompa, o seu galardão, todos os seus presentes, o reconhecimento perante os homens, perante os poderes, perante as autoridades constituídas. Já receberam tudo. Esses homens não têm mais nada a receber. Então eu digo e penso, quanto menor nós formos no reino. Por isso eu tenho para mim uma questão com relação aos títulos. O título ele impõe uma soberania dentro do contexto eclesiástico. Então existem os soberanos, existem os servos. O título faz isso. O título dá importância a alguém. E na realidade, os títulos no Novo Testamento, eles não são títulos de posição, eles são títulos de função. Você pode perceber que quando Paulo ele diz apóstolo, ele não fala, olha, o apóstolo Paulo à igreja, à cidade, não, aos irmãos, ele fala Paulo, apóstolo. Ou seja, tem lugar que ele fala Paulo, servo. Ou seja, apóstolo, servo, pastor, doutor, mestre, é função, não é título. Você em um momento pode ser um apóstolo. Apóstolo simplesmente significa aquele que é o enviado, não é o maior. Bispo significa aquele que olha, está olhando sobre as pessoas, está cuidando, não necessariamente que tem poder. Existem diversas passagens que Paulo, nas suas cartas, comentando com os seus irmãos, ele diz, olha, tem aquela pessoa, mas eu não vou me impor sobre ele vai ter que demonstrar os seus frutos. Ou seja, Paulo, o apóstolo, não poderia determinar, então agora aquele que seja expulso da igreja. Não, Paulo fala, olha, que a obra dele se manifeste. Então Paulo, mesmo sendo apóstolo, na realidade, sendo o enviado, aquele semeador de igrejas, não tinha autoridade sobre aquelas comunidades, ele não queria ter autoridade. Ele voltava muitas vezes para essas comunidades para ver como as coisas estavam e para reforçar a fé daqueles irmãos. Mas não era como hoje, que existe um poder, né, da liderança sobre as comunidades. Mas o assunto não é esse daí até queria discutir um outro dia, refletir um outro dia. Então é isso, eu creio que haverá sim uma diferença, mas pelo contrário, o menor aqui poderá ser, e não pode ser com presunção, né? Não posso dizer, então vou ser pequenininho aqui para ser grande no reino. Não, isso daí é egoísmo, porque tem gente que se converte por egoísmo. Tem pessoas que se convertem por luxúria. A pessoa pensa, bom, nesse lugar que estão falando eu vou ter ouro, vou ter pedra preciosa,
vou viver uma boa vida, olha que coisa mais maravilhosa, eu quero esse negócio que é a salvação. A pessoa não se converte por Jesus. O Senhor nos trouxe o seu corpo, que é a igreja. Ele não trouxe o Salvador pessoal, ele trouxe a igreja. Nós somos uma coisa coletiva chamada igreja, e essa igreja tem que militar para preservar o corpo do Senhor. Esse corpo tem que ser íntegro. Nós somos parte de um corpo. E esse corpo é que será ressurreto. O evangelho de hoje ele é muito individualista. Digo evangelho, aquilo que se é pregado. O evangelho verdadeiro de hoje é o evangelho de sempre, mas aquilo que as pessoas muitas vezes pregam é um evangelho individualista, no sentido, olha, venha ao Senhor Jesus, ele vai te dar a salvação. Em primeiro lugar, a salvação. Então salvação. E aí você vai ter uma série de bênçãos. Você vai ter bênçãos aqui nessa terra. Sua vida vai mudar. Você pode ter o emprego dos seus sonhos. Isso é um engano. Isso é mentira. Onde está no Evangelho de que há promessas? Pelo contrário, as promessas que nós temos, que se convertidos fomos, nós sofreremos. Sofreremos aquilo que o Senhor sofreu e que seus discípulos sofreram. E se nós, discípulos do Senhor, formos realmente discípulos, sofreremos igualmente. É claro, nem todos poderão morrer da mesma morte, nem todos serão perseguidos, nem todos sofrerão, mas a vida do cristão é a vida de aflição. Não é vida de bênção material, é vida de bênção espiritual. É diferente. Então a gente tem que se conformar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que buscar as riquezas aqui na terra não tem consonância com o reino. Mas também isso é uma outra história. Terminando, creio sim que há realmente uma distinção, mas que os menores no reino, e o Senhor sabe quem serão, não é o menor aos nossos olhos, né? Serão os maiores lá. Creio assim. Bom, e vai haver alimento no reino? Alimento no céu? Eu acho que sim. Né? Mas é um achar, porque a palavra também não nos dá indicação sobre isso, mas eu acredito que sim. Não, é claro, da mesma forma que nós temos os alimentos aqui, porque nós temos o alimento aqui para nos manter vivos. E lá nós teremos a vida em Cristo. Nós não precisaremos comer para nos mantermos vivos, para termos a energia. Agora, é algo interessante, porque talvez nós tenhamos os alimentos para participarmos da mesa com o Senhor. E essa mesa é espiritual, essa mesa é diferente. Nunca dantes talvez imaginada, um pedacinho dela está na ceia. Gente, a ceia é tão diferente, a ceia que o Senhor nos deixa é tão diferente daquilo que as comunidades fazem hoje. É tão diferente. A ceia de hoje recebeu tantas regras, tanto peso. E se você for ver na palavra, aquilo que os discípulos seguem, aquilo que o Senhor não tem nada a ver. É muito diferente. Mas sobre o alimento eu vou usar 3 passagens. Lucas 24, de 36 a 43. O Senhor tinha sido entregue, foi ressurreto, e ele apareceu primeiramente aos discípulos de Emaús. Lembra aqueles 2 lá que estavam querendo um rei terreno e não entenderam nada? Eles eram discípulos, não tinham entendido nada, ouviram Jesus o tempo todo. Tem gente que ouve o Senhor o tempo todo e ainda não está entendendo nada, então temos que buscar. Bom, Jesus já tinha se mostrado aos discípulos de Emaús e diz Lucas no Evangelho assim: e falando ele dessas coisas, então os discípulos estavam falando sobre Jesus, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes. Então eles estavam falando sobre Jesus e aí Jesus aparece no meio da reunião dos discípulos. Paz seja convosco.
disse Jesus. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E não tinha nem televisão nessa época, hein? E eles eram discípulos, tinham recebido a mensagem de Jesus de que ele ressuscitaria, de que ele voltaria. Os discípulos estavam contando de Emaús lá, do caminho de Emaús, que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus aparece e eles pensam que Jesus é um espírito. Isso às vezes acontece conosco, porque a gente precisa aprender, buscar com o tempo a reconhecer o Senhor. Né? É um caminho, temos que estar nesse caminho, buscando. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. No Evangelho de João também tem uma passagem em que Jesus, é um contexto diferente, em que Jesus também parece que come, porque no verso 12 do capítulo 21, Jesus surge para os discípulos e Jesus tinha até preparado brasas, né? Ou seja, um churrasco com peixe lá, né? E tinha um peixe e um pão. E Jesus disse para eles: olha, tragam os peixes que vocês pegaram. Aí vem Pedro, traz os peixes, e Jesus disse: vinde, jantai. Então, eu acredito sim que haja algum tipo de alimento, mas qual é o alimento? Um alimento que terá uma outra função. E em Lucas 22, 14 e 18, quando Jesus fala da ceia, e essa questão que eu tinha comentado, que a ceia ela tem um caráter no Novo Testamento completamente diferente daquilo que as igrejas fazem, as comunidades fazem hoje, né? E quando Jesus estava fazendo essa ceia com os seus discípulos em Lucas 22, 14, ele diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, o próprio Senhor disse que no reino ele iria novamente beber o fruto da vide. Como vai ser, o que vai ser, a gente não sabe. A palavra não nos deixa detalhes sobre isso, porque talvez isso não seja uma questão fundamental de grande importância. A gente tem outras situações até chegarmos lá, que é a nossa transformação, a nossa mudança de vida e a questão de estarmos na igreja do Senhor, não é? E é uma coisa muito diferente estarmos em comunidades locais e estarmos na igreja do Senhor. A igreja é o corpo. Tem muita gente, porque o próprio Senhor diz, porque muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Tem muita gente que está nas comunidades, mas que não faz parte da igreja ou não faz parte do corpo. E quem pode saber que está no corpo? Não dá para saber. Nós temos que militar para estarmos neste corpo do Senhor. Mas uma coisa é certa: quanto mais simples formos, quanto mais puros formos, quanto mais rejeitarmos o pecado e o mal em todos os sentidos, quanto mais buscarmos a presença do Senhor e formos a própria presença do Senhor para aqueles que estão aqui nessa terra,
mais perto estaremos da igreja. Quanto mais altivos, quanto mais honra recebermos aqui nessa terra, quanto mais acharmos que somos os sábios, os inteligentes, os maiores, talvez estejamos mais distantes deste corpo, que é o corpo do Senhor. Irmãos, que o Senhor esteja abençoando. Eu compartilho esses pensamentos, essas reflexões, e não no sentido de dizer, olha, tacitamente, é isso, tá? Vai ter alimento, ou vai ter maior, vai ter menor. Não, é um compartilhamento, porque cada um buscando tem que ter o seu entendimento da palavra, e pode ser que o seu entendimento seja completamente diferente deste que eu tenho agora, e podemos, né, refletir sobre isso, e quantas vezes também não mudei o meu entendimento. É bom falarmos sobre o Senhor e as coisas do reino. Essa é a minha ideia. Eu procuro entender a palavra da forma que, não me baseando nas doutrinas que nos chegaram até agora, construídas pela inteligência dos homens sábios que formaram o mundo eclesiástico até agora. Eu não procuro saber o que está nos manuais de teologia, mas eu procuro saber aquilo que está descrito na palavra, na simplicidade da palavra. Volto a falar, se alguém encontrasse a palavra, começasse a ler e nunca tivesse nenhum entendimento sobre nada neste mundo, só soubesse ler, nunca tivesse tido nenhum contato com civilização e se convertesse ao Evangelho que está na Bíblia, no Novo Testamento, se entendesse as cartas que estão lá, as mensagens e Apocalipse, essa pessoa seria completamente diferente daquilo que muitas comunidades esboçam hoje do que é o cristianismo. Então nós temos que pensar onde está o Senhor em tudo isso. O Senhor está em tudo isso? Onde está a manifestação do Senhor? É isso que nós devemos buscar. Buscar a manifestação do Senhor nessa terra e nos manifestarmos nessa terra como a presença do Senhor cumprindo a sua vontade. Ainda que doa em nossa carne, ainda que aflija a nossa carne, porque deveremos deixar muitas coisas que é aquilo que o mundo oferece como os prazeres para entrarmos nesse reino. A paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que a misericórdia do Senhor esteja com todos nós nesses tempos que são difíceis, que possamos entender a vontade do Senhor, soberana sobre as nossas vidas, como parte de uma igreja, não a vontade em vidas individuais. O Senhor quer um corpo, quer uma igreja. Essa igreja nós devemos buscar. Não comunidades, podemos estar em comunidades locais, mas devemos estar dentro da igreja, buscar a igreja do Senhor. A paz, meus irmãos.